Olá, bom dia. Esse vídeo aqui vai ser para fazer uma exemplificação de como faz a utilização da estufa melípona, como é que faz a instalação, se for necessário fazer alguma alteração mais para frente, caso for fazer um upgrade e como utilizar no geral, se você quiser fazer também algo parecido com esse projeto. Aqui ainda vou dar uma alterada nessa documentação, provavelmente quando você vai estar vendo esse vídeo já vai ter um link aqui também para esse vídeo e também vai estar mais organizado. Entretanto, esse aqui é o link onde temos o repositório do código em si, vai estar aqui em main code. Para fazer a instalação do programa, vim em código, e fazer download do zip. E do Arduino IDE também já vou deixar fazendo download. Só pesquisar Arduino IDE, vai ser a versão 2, no caso que a gente vai fazer o download, Windows, Mac ou Linux. Caso Windows, só selecionar 10 ou mais novo e apenas fazer o download. Não precisa contribuir, se você quiser contribuir para o Arduino, é só fazer a doação, enfim. Na parte do projeto, basicamente isso aqui vai fazer o controle do controlador 2, que é quem controla as rotinas e quem controla o desumidificador. No caso, se a gente vir aqui no código, a gente tem aqui o código, as bibliotecas que a gente vai ter que instalar no próprio Arduino e o código que na primeira semana tá até aqui, startando o programa. Startando a primeira semana, que vai esperar as quantidades de segundos aqui, que é igual a uma semana, ou seja, vai ficar ocioso por uma semana, por conta que não é necessário o desumidificador durante essa primeira semana. E inicializando a segunda semana, ele vai ficar 10 minutos ocioso, depois vai fazer a leitura. Se a umidade estiver maior ou igual a 90, ele vai ligar o relay. Isso aqui pode ser alterado para 70%, por exemplo. No caso está 90, e eu vou estar ensinando como é que faz o deploy, por exemplo. Eu quero mudar para 70, é só você ter o Arduino IDE instalado. Certo? Feito o download, a gente pode vir aqui dentro do explorador de arquivos, dentro do Downloads. Clicar duas vezes aqui no Arduino IDE que fez a instalação. Next, Next, Install, e ele vai fazer a instalação. No caso, como eu já tenho instalado, ele vai dar erro aqui. É só fazer a instalação normalmente. Demora um pouquinho dependendo do seu hardware, dependendo da sua internet, mas uma hora ele faz a instalação. E no caso do código, a gente pode clicar com o botão direito e extrair aqui. A gente vai extrair aqui para o downloads mesmo, você pode colocar em qualquer lugar, caso só para a gente fazer a utilização. Agora, dentro do que a gente acabou de extrair, lá em main code a gente tem o código para jogar para dentro do Arduino. No caso, aqui no repositório já tem escrito quais são os componentes necessários, como é que monta o circuito e tudo. Então é só seguir por ele, se já não tiver montado por aí. Certo? Considerando isso, a gente pode vir aqui na parte do Arduino em si. Para a gente abrir o código aqui dentro do Arduino, o que a gente faz? A gente vem em Open, aqui na barra no canto superior esquerdo, vai abrir, Ctrl O, abrir projeto, vai vir em Downloads, no que a gente acabou de extrair, em estufa melípula, em main code e abrir o código. Pode dar só um OK. Ele vai abrir mais um editor de código aqui. A gente conectaria o Arduino ali na porta e faria o deploy para ele. Mas como não tem nenhuma porta, selecionaria aqui Arduino Uno e a porta que ele estaria lendo. Faria o deploy apertando esse botão. Se você quiser fazer alguma alteração, é só vir aqui embaixo, alterar, por exemplo, a quantidade de umidade para 70% e fazer o deploy aqui, fazer naquela seleção. Antes, é claro, de fazer isso, a gente precisa vir em Library Manager, gerenciador de bibliotecas, fazer a instalação do DHT. A gente pesquisa aqui DHT e faz a instalação desse repositório aqui. Só fazer a instalação.
install all, que ele faz a instalação desse Adafruit, que a gente está chamando aqui, chamando também DHT e DHTU. E assim a gente consegue utilizar esse programa normalmente. Fazendo alteração, por exemplo, de 70% de umidade, é só fazer o deploy para o Arduino. Como eu não tenho nenhum Arduino conectado, ele vai dar erro. Esse delay aqui, bom, que já mostrou que tem um erro aqui, a gente já só coloca ponto e vírgula. Mas no repositório vai estar certinho. Então, apertando aqui, ele não vai reconhecer nenhuma porta, então ele não vai conseguir fazer o deploy, mas seria bem simples assim. Seguindo o vídeo, eu vou estar demonstrando como é que funciona o circuito mesmo no próprio fisicamente falando, não na parte de código, assim que faz a instalação e alteração, se for necessário, por exemplo, parte de porcentagem de umidade. Estava em 90 originalmente, mas você pode diminuir para 70. Como é que faz a instalação da biblioteca necessária. E o código é isso. E no caso o repositório é aquele lá que foi mostrado, então é só fazer o download e utilização normalmente. Continuando o vídeo com a parte de hardware. Esse é um vídeo para exemplificar a utilização e o funcionamento da estufa Melipona, que é uma estufa incubadora para abelhas nativas do Brasil. Basicamente nós temos um aquecedor e um umidificador aqui dentro. O aquecedor ele é ligado, o aquecedor e o umidificador são ligados a esses sensores. E a gente também tem um desumidificador, que é para puxar a umidade no segundo ciclo. O controlador de ciclos, no caso, é aquele controlador NI, certo? Aquela placa Uno, que faz o controle. Na primeira semana ela vai ficar ociosa, ou seja, ela não vai ficar puxando a umidade. Na segunda semana ela começa o ciclo de puxar a umidade, de desumidificar o ambiente. A parte do controlador, desse primeiro controlador aqui, esse controlador 1, que lá é o controlador 2, a gente seta a temperatura máxima, selecionando a parte de baixo, e a temperatura mínima, selecionando a parte de cima. A parte de umidade, a mesma coisa, setando a temperatura mínima com a seta de baixo e a temperatura máxima com a seta de cima. Certo? Então, aprendendo a setar a temperatura e a umidade, a gente tem que fazer os ciclos. No caso, na primeira semana vai ficar ocioso, sendo o primeiro ciclo. A gente setaria para no máximo, pode ser 100% de umidade e no mínimo 95% de umidade. Ele já vai ficar com uma diferença que ele vai conseguir tentar subir a umidade o tempo todo. Só precisa ficar de olho na quantidade de umidade que vai colocar dentro do vaporizador aqui, ou quantidade de água, por conta que tem um máximo, que é só 8 ml. Então, estabilizou com 90% de umidade já é o suficiente. E ele vai ligar, só controlar por aqui mesmo. Por conta que a água acaba até rápido, então quando estabilizar já pode estar desligando. Também tem esse sensor aqui, mas ele é só um sensor externo, ele não tem nenhum controlador embutido, só para ter uma noção. Certo? Então, acabando o primeiro ciclo, aquele aparelhinho vai começar a ligar o desumidificador. A cada 5 minutos ele vai verificar a umidade que está e verificar se está verificar se está acima de 70%, 75%. Se estiver acima de 75% de umidade, ele vai ligar uma ventoinha que está ligada a uma sílica lá dentro. A gente vai colocar essa sílica e essa ventoinha apenas depois que estiver na segunda semana, porque senão vai estar puxando umidade desnecessária. Então, hoje mesmo vai iniciar esse segundo ciclo para desumidificar. Já foi retirado toda a umidade que tinha aqui dentro. Então, ela está começando a estabilizar a umidade, já diminuiu, ela estava 90% de umidade e na parte externa estava 99% de umidade.
E a parte de temperatura ela aumentou exponencialmente por conta que foi aquecido para diminuir ainda mais a umidade. Mas só foi aquecida a tampa, não foi aquecido internamente. De qualquer maneira, é isso o vídeo. E espero que exemplifique bem como é que faz a utilização. O código já está no GitHub, código do controlador, com os ciclos e as verificações, as bibliotecas. E todo o sistema também está exemplificado lá dentro do repositório GitHub. Provavelmente você veio dele, mas se você não tiver vindo dele, pode dar lá uma olhada para ver como é que é esse projeto, qual é o objetivo desse projeto, que é um projeto bem interessante de se ter, essa pesquisa, essa busca pela melhoria da qualidade de vida das árvores nativas. Então, é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que exemplifique bem como é que faz a utilização dessa estufa incubadora melipona.